para... Oi, gente, desculpa essa barulheira toda, mas eu não consigo trocar de canal. Eu acho que acabaram as pilhas. Só pode ter acabado as pilhas. Eu não consigo baixar o volume. Você deve estar se perguntando que loucura toda é essa, né? Mas na verdade, a falta de pilhas tem tudo a ver com o assunto de hoje. Querem ver? Bem, vamos começar falando sobre eletroquímica. A eletroquímica estuda a transferência de elétrons entre diferentes substâncias para converter energia química em energia elétrica e vice-versa. Assim, temos dois processos. O primeiro ocorre espontaneamente e trata da conversão de energia química em energia elétrica, denominado de célula galvânica ou simplesmente pilha. E esse é o assunto do nosso episódio. Gente, eu tô aqui, sabia? E quem são vocês? Foi você quem nos chamou? Sempre que alguém bate 3 vezes o controle remoto sem pilha, a gente sempre aparece. Você não sabia? Bem, não. Mas e quem são vocês? Eu sou o cientista e essa é minha assistente. E a gente veio te ajudar a entender mais sobre as pilhas e baterias. É justamente sobre o que eu ia falar hoje. Então, vem pra cá. Pra cá? Pra cá. Vem pra cá com a gente. Ok. Bem, eu ainda estou um pouco confusa, mas vocês estavam falando sobre o processo de transformação de energia química em elétrica. Falaram do primeiro, que ocorre espontaneamente e trata da conversão de energia química em energia elétrica, denominado de célula galvânica. Mas e o segundo, como ocorre? Preste atenção. O segundo processo não ocorre de forma espontânea. É a conversão de energia elétrica em energia química, que chamamos de eletrólise. No diagrama podemos visualizar do que trata a eletroquímica e a eletrólise. Alguma dúvida? Eu posso te ajudar? Posso ajudar, hein? Posso ajudar? Posso? Bem, eu lembro de ter visto que as reações que ocorrem nas pilhas e baterias nada mais são do que reações de oxidação e redução. Mas eu não lembro bem o que são reações de oxirredução. Você pode me ajudar? Posso, professor? Posso? Pode, claro que pode, claro. Bem, nas reações de oxidação, os elementos perdem elétrons. Nas reações de redução, os elementos ganham elétrons. Mas quem pode te explicar melhor como isso se encaixa no episódio de hoje é o professor. Bem, como eu ia dizendo, a primeira pilha do que se tem conhecimento é a pilha construída por Alessandro Volta em 1800. A pilha voltaica, como foi chamada, é considerada anterior à bateria elétrica. Após diversos experimentos, Volta determinou que os melhores pares metálicos para gerar a corrente elétrica eram o zinco e o cobre, mas poderiam ser prata e zinco e também cobre e prata. Você quer continuar? Sim, muito. Posso? Eu posso? Claro, posso? Mas vai com calma, Ok, vai com calma. Ok. Bem, assim, Volta construiu a pilha voltaica com discos de zinco e cobre, separados por pedaços de pano, encharcados com ácido acético diluído ou com solução de sal, como podem ver na imagem. Mas Frederic Daniel foi quem aperfeiçoou a pilha, certo?
Isso mesmo! Em 1836, o químico e meteorologista inglês John Frederick Daniell construiu a pilha de Daniell. Daniell modificou a pilha construída por volta, trocando as soluções de água acidificada por soluções de sais. Assim, as experiências se tornaram menos arriscadas, já que as soluções salinas não produziam gases tóxicos. Bem... Pode ficar calma que eu te ajudo, tá? Vamos lá. Obrigada. Vamos lá. Calma, você é muito inteligente. Mas eu preciso estudar muito se eu quiser ficar como professora. Mas tudo no seu tempo, né? Bem, a pilha de Daniell era formada por chapas metálicas de cobre e zinco imersos, respectivamente, em soluções de sulfato de cobre e sulfato de zinco. Assim, se estabeleceu um equilíbrio dinâmico, ou seja, os elétrons eram doados da chapa metálica para a solução. Isso quer dizer que ao receber os elétrons, os íons da solução retornam ao estado metálico, estando novamente prontos para doar elétrons e assim sucessivamente. Eu também sabia essa, afinal quem não sabe? Bem, segundo a figura que vocês estão vendo, Daniell percebeu que se interligasse com um fio condutor dois eletrodos de metais diferentes, o metal mais reativo iria transferir seus elétrons para o cátion menos reativo, em vez de transferi-los para a solução. Deste modo, ocorreria a passagem de corrente elétrica pelo fio condutor. Isso pode ser comprovado adaptando uma lâmpada a este fio. Lembram da fila de reatividade? Vocês podem conferir a reatividade do cobre e do zinco no episódio de vídeo em fila, reativos de um lado, nobres de outro. Desculpe, pode continuar. Tá bom. É melhor que eu continue. Mas lembrando, outra forma de verificar a reatividade dos metais é a tabela de potenciais de oxidação e redução. Os metais com maior potencial de oxidação têm uma maior tendência a doar elétrons. Os metais com maior potencial de redução são aqueles que possuem uma maior tendência de receber elétrons. E vocês sabem que os metais mais reativos são os que têm maior tendência a doar os elétrons. A gente pode ver isso tudo na tabela, certo, professor? Certo? Posso trazer? Posso trazer? Vai. Mas então, assistente, você pode me explicar o que isso tudo quer dizer? Claro! Bem, olhando o lado esquerdo, aqui onde diz potencial de oxidação, a gente vê que o zinco tem potencial maior do que o cobre, mais 0,76 volts. Do zinco e do cobre é menos 0,34 volts, por isso ele consegue doar elétrons e é mais reativo. Se você quiser olhar pelo outro lado, pelos potenciais de redução, quem tiver maior potencial de redução será menos reativo. Ou seja, o zinco tem potencial de redução igual a menos 0,76 volts e o cobre mais 0,34 volts. Então, o cobre é menos reativo. Tá tudo muito bom, mas voltando à pilha de Daniell, depois de um tempo na pilha dele, a solução ia se tornando eletricamente neutra e a pilha deixava de funcionar. O que ele fez para mudar isso? Bem, justamente por este motivo, ele adaptou ao sistema uma ponte salina. A ponte salina é um tubo de vidro em U preenchido com uma solução salina, normalmente de cloreto de potássio. A função desta ponte é manter os íons positivos e negativos em equilíbrio. Presta atenção. Deste modo, haverá migração de íons negativos cloreto para o eletrodo de zinco, devido ao aumento de íon zinco na solução. Também acontece a migração de íons positivos potássio para o eletrodo de cobre, devido à diminuição de íons cobre na solução. Com isso, se observa a formação de um ânodo e um cátodo. As reações que ocorrem são:
Primeiro no ânodo. Lembrando que o ânodo, ou polo negativo da pilha, é o eletrodo de onde saem os elétrons, no qual ocorre oxidação. Bem, no ânodo acontece o seguinte: o zinco metálico da placa doa 2 elétrons que percorrem o fio condutor em direção ao eletrodo de cobre, se transformando em cátion zinco, que passa a fazer parte da solução. Eu conheço outra reação, a reação no cátodo. Lembrando, cátodo ou polo positivo da pilha é o eletrodo para onde vão os elétrons, no qual ocorre redução. O cátion cobre, que estava em solução, recebe os 2 elétrons doados pelo zinco que vieram pelo fio condutor até a placa de cobre. O íon cobre se transforma em cobre metálico, que passa a fazer parte da placa metálica. Quer dizer que, somando as equações parciais, chegamos à equação global da pilha? É isso? Isso mesmo! Você pode ver nas reações que isso fica bem claro. No fim, as pilhas de hoje se assemelham muito à pilha de Daniel, com algumas alterações, é claro, em função do avanço da tecnologia. Cara esperto esse Daniel, hein? Com toda a pilha, só não tanto quanto o senhor e a sua assistente, né? Que isso? Sempre que precisar é só bater no controle sem pilha que a gente vem pra dar uma carregada na sua matéria, viu? Ah, muito obrigada pelas pilhas. Pode deixar, quando precisar eu chamo vocês.